Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos concluir esse encontro, a nossa reflexão sobre o purgatório. O purgatório é um estado das almas dos nossos irmãos que já morreram na graça de Deus, estado de purificação. Purificação de impurezas, de imperfeições, de vestígios de pecados e, como vimos no encontro passado, de expurgo, de purificação das penas dos pecados perdoados quanto à culpa. Essa distinção, que já recordamos nos dois encontros passados, é crucial para nós compreendermos a doutrina do purgatório. A distinção entre o reato da culpa e o reato da pena. O mal da culpa e o mal da pena. São duas implicações que o nosso pecado traz para a nossa vida. Recordando, quando nós pecamos, nós adquirimos um duplo problema perante Deus e perante a sua obra. Principalmente perante Deus. A responsabilidade do nosso ato e a obrigação que nós temos de reparar o mal que nós cometemos com aquele ato. São duas coisas unidas, mas distintas. Exemplo muito simples. Fulano roubou um dinheiro de alguém. Ele adquire perante Deus a responsabilidade pelo seu ato, é culpado de ter cometido o crime do roubo, mas assume também o dever, a obrigação de reparar o mal que ele cometeu. Citamos alguns exemplos na Bíblia para ilustrar esse pensamento, essa distinção. Vamos recordar alguns exemplos. No Antigo Testamento, nós vimos Moisés, que ofendeu a Deus com sua desconfiança, com sua desobediência. Deus o perdoou, mas ele teve que reparar o mal que ele cometeu. Não entrou na terra prometida. Lembram do rei Davi, que cometeu adultério com Betsabé, ou Bersabeia, esposa de Urias? Foi desmascarado, foi denunciado pelo profeta. O rei pediu perdão a Deus. Deus perdoou o rei Davi, mas ele teve que reparar o mal que ele cometera. O filho daquela união morreria. Nosso Senhor Jesus Cristo visitou um pecador público. Desce depressa, pois é necessário que eu me encontre em tua casa. Foi na cidade de Jericó. Esse pecador roubava, extorquia, adquiria de forma imoral dinheiro às custas do povo judeu. Esse pecador recebeu Jesus em sua casa e disse: Senhor, metade dos meus bens eu darei aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Jesus disse, era Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. A pecadora flagrada em adultério, citamos também esse exemplo para distinguir o mal da culpa e o mal da pena. Ela ia ser lapidada, ela ia ser apedrejada. Então Jesus, instado por aqueles que queriam vê-la morta, disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E um por um, a começar dos mais velhos, eles se retiraram. O diálogo de Jesus com a pecadora foi comovente. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não tornes a pecar. Duas coisas na frase de Jesus. A culpa daquela mulher, Jesus a perdoou. Eu não te condeno. Mas Jesus disse algo mais. De agora em diante é preciso que você faça alguma coisa para reparar o mal que você cometeu.
Que coisa é esta? De agora em diante não tornes a pecar. Então, todo pecado acarreta para o seu autor uma dupla realidade: a culpa por ter cometido o ato e a responsabilidade de reparar esse ato. Perante Deus, quem confessa humildemente o seu pecado, quem sente nojo daquilo que fez, ou pensou, ou falou, ou deixou de fazer, e humilhado, pede perdão ao Senhor, sinceramente arrependido, isto é, com o propósito de não mais pecar, o Senhor perdoa esse pecador. Resolve-se um problema, o da culpa. Feliz aquele em quem Deus não olha mais, que Deus não olha mais como sendo culpado, diz o Salmo 30. Mas outro problema ainda perdura: é a obrigação de reparar o mal que você cometeu. Jesus, já citamos isso, cita no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, de 23 a 25, essa distinção. Exige, porque o amor é exigente, porque o amor não fere a justiça, porque se ele não exigisse a reparação, ele nem seria amor. A obrigação de reparar o mal cometido. Se estais para trazer a oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Eu estou citando quase literalmente Mateus 5, de 23 a 25. Toma sem demora este caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao carrasco, ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Reparem como a misericórdia de Deus é exigente. Ela perdoa o autor do pecado. Portanto, quanto à culpa, ele não é mais tido, não é mais considerado por Deus como culpado, efetivamente foi perdoado, está reconciliado com Deus. Portanto, é uma nova criatura. Todavia, há de reparar o mal que ele cometeu. O amor de Deus e a justiça de Deus exigem que quem violou uma ordem a restaure. O amor de Deus exige que quem praticou o mal reconstrua, reconstitua, deixe em ordem a criação, a obra de Deus que ele violou. E isso é uma necessidade nesta vida. Não sendo possível, e nem sempre é possível reparar nesta vida todo o mal que se comete, seja por falta de tempo mesmo, seja porque as consequências do pecado foram imensas. Eu não estou aqui, por favor, de forma alguma, nem canonizando, nem condenando a pessoa que eu vou citar agora. Por favor. Hitler foi o responsável direto por mais de 40 milhões de mortes, porque ele foi quem iniciou essa que certamente foi uma das maiores, talvez a maior tragédia da humanidade. Esqueçamos ele e imaginemos uma pessoa fictícia que tenha feito o que ele fez, e que na hora da morte, sinceramente, essa pessoa se arrependera. É possível? Respondam: pelo grande, pelo imenso, pelo incomensurável amor de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Respondam: o pecador responsável por 40 milhões de mortes, ou 50, nunca se saberá ao certo. Se ele pedir perdão, ou se ele tivesse pedido perdão, ou quem nessa situação, antes de morrer, sinceramente arrependido, pedir perdão a Deus, vocês creem que Deus perdoa? Sim. Perdoando, resolve-se um problema. A culpa dele não existe mais perante Deus, porque o sangue de Cristo purifica esse coração arrependido. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei.
Todavia, outra questão tem que ser colocada. Qual? Reparar. Eu lhes pergunto, está na hora da morte. Como trazer 50 milhões de vidas de volta? Vocês entendem a lógica do purgatório? Da purificação na outra vida? Agora nós vamos ver textos que comprovam Israel pedindo a Deus pelos seus mortos, Israel reconhecendo que eles morreram piedosamente, mas necessitam de nossas orações, para que Deus, as acolhendo, aplique os seus méritos nas almas daqueles que ainda se purificam na outra vida, porque nesta não conseguiram reparar todos os males cometidos ao longo da vida. Vamos ao livro dos Macabeus, o segundo livro, a primeira prova bíblica da oração pelos mortos, da súplica por aqueles que morreram piedosamente. Eu recordo que no passado, no encontro passado, alguém perguntou: e se a alma desta pessoa já está no inferno? Quem está no inferno de lá não sai. Não adianta rezar por ele, já está condenado. E se esta pessoa já está no céu? Não necessita da nossa oração. Quem está no céu, nós é que precisamos das orações deles. Eles de lá também não vão sair. Quem está no inferno não adianta rezar por ele. Quem está no céu não necessita de nossa oração. É lógico, quando pedimos pelo descanso eterno de alguém, presumimos duas coisas. A primeira, que essa pessoa não está no inferno. E presumimos que ainda não está no céu. Logo, é uma presunção, nós supomos que essa pessoa morreu piedosamente, mas ainda não purificou-se da obrigação que ela tinha de reparar nesta vida o mal que ela cometeu. Ficou claro? Aqui nós não estamos num campo empírico que se possa dizer: ei, mas fulano morreu, fulano era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu tenho certeza absoluta que ele está no inferno. Ninguém pode dizer isso, por favor. Por outro lado, a não ser que a igreja diga, declarando beato ou declarando santo, aquele servo de Deus que morreu com ares de piedade, com odor de santidade, nós não temos condição de dizer: fulano foi tão santo nesta vida e reparou todos os males que ele cometeu nesta vida, que eu tenho certeza absoluta que ele já está no céu. Bom, você pode até dizer isso interiormente, mas é sempre uma certeza moral, não é uma certeza de fé. Vocês certamente têm certeza, pelo grau de santidade da tia, do avô, do pai ou da mãe já falecidos, que foram pessoas tão puras, tão piedosas, enfim, que com muita probabilidade morreram em odor de santidade. Tudo bem. Agora, quando alguém diz: Senhor, conceda o descanso eterno a essa pessoa, você está presumindo que ela ainda não está no céu. Porque se você ora por ela, tendo ela já morrido, você não está afirmando categoricamente que ela está no céu. Repito, orar por aquele que faleceu é uma presunção. Não temos certeza se aquela pessoa morreu em pecado mortal, portanto, se isso aconteceu, está no inferno. Nem temos certeza de que ela morreu em tal estado de graça, completamente reconciliada com Deus e sem nenhuma pena a reparar nesta vida, entrou diretamente no céu. Hoje estarás comigo no paraíso, como disse o ladrão, como ouviu o ladrão de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, repito, se você ora por alguém que talvez esteja no céu, a oração não se perde, porque a comunhão dos santos não permite que você reze apenas por um. Senhor, conceda o descanso eterno à minha avó. E vamos imaginar que a avó já está no céu. A oração não se perdeu. Aquela oração é aplicada a todas as outras pessoas que estão no purgatório. Mas se a avó já está no céu, ela não precisa da nossa oração. E, espero que não,
Se a avó, na verdade, está no inferno, não adianta rezar. Como nós não sabemos nem a situação de um suicida, de uma pessoa que objetivamente na hora da morte estava em pecado mortal, presumimos, ao pedir a Deus pelo descanso eterno de A, B ou C, presumimos que essa pessoa morreu na graça de Deus. O texto que vamos ver agora, que vamos ler agora, que vamos comentar agora, é elucidativo a esse respeito. 2 Macabeus, capítulo 12, de 38 em diante. Depois disso, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolã. E chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Eu penso que o texto é bastante claro. Uma frase muito importante é a do versículo 45. Morte piedosa. Aqueles que morrem piedosamente. Piedosamente significa santamente. Morreram santamente. Só que cometeram a fraqueza de guardarem debaixo de suas roupas, vamos chamar de amuletos. Eram supersticiosos. Os israelitas, quando viram os corpos dos seus compatriotas e perceberam esses amuletos, imediatamente fizeram uma coleta e mandaram realizar o sacrifício para que Deus cancelasse essas imperfeições, essa falta que eles levaram consigo para outra vida. Morreram piedosamente, defendendo a pátria, mas com aquela imperfeição. Então eles rezaram, ofereceram sacrifício pelos falecidos. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, agora vamos para o Novo Testamento. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 15. O texto também é de fundamental importância e peço que vocês leiam e acompanhem pela internet também, com um olhar clínico. Nós temos que estar atentos às mínimas palavras dos textos bíblicos. Os textos bíblicos não colocam palavras por acaso. Cada uma tem o seu valor, cada uma tem a sua importância. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 15. Nós somos operários com Deus, vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele.
Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto: Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Reparem a frase que muito nos interessa no versículo 13. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Qual é o dia do julgamento? O dia do nosso passamento para outra vida. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que haverá uma morte apenas para os homens. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Essa frase é contundente para quem acredita que vai voltar outras vezes para esta terra, que vai assumir o corpo de outra pessoa e que vai morrer muitas vezes. Esta não é a fé da Bíblia. Esta não é a fé da igreja. Essa doutrina se chama reencarnação. Isso não existe segundo nossa fé cristã. Essa doutrina não é aprovada pela Bíblia. Nós só morreremos uma vez, depois do que seguir-se-á o juízo. Pois bem, o dia do julgamento, que vai provar qual é a qualidade, entre aspas, do material, entre aspas, que somos nós, esse dia terá um fogo. A piedade popular fala de fogo no purgatório, baseada nessa afirmação. Se pegar fogo, portanto, é uma realidade que ainda não está completamente purificada. Versículo 15: arcará com os danos. Ele será salvo, passando de alguma maneira através do fogo. Está claro? No dia do julgamento, um fogo submeterá à prova a autenticidade desses materiais, por assim dizer, aqui citados de forma figurada: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Digamos assim, os diversos graus de santidade. Há determinadas pessoas que no fim da vida já foram tão provadas e já purificaram-se pela oração, pelo jejum, pela penitência, de todos os pecados que elas cometeram, que entrarão diretamente no céu como o ladrão crucificado ao lado de Jesus, que ouviu de nosso Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é ouro. Os outros materiais de menor qualidade, como a prata, pedras preciosas, e vai baixando, madeira, feno, palha. São Paulo fala aqui de um fogo na hora do julgamento, e fala que quem passar pelo fogo, quem se submeter a esta prova, se salvará, mas passando pelo fogo. Passando pelo fogo. No julgamento, um fogo purificador. Vejamos agora duas orações pelos mortos no Novo Testamento. Vimos a primeira no segundo livro dos Macabeus. Lembram vocês que no primeiro encontro eu citei as críticas do protestantismo ao dogma do purgatório foram 9. Uma delas é esta: não existe uma única oração pelos mortos na Bíblia. Agora nós vamos ver pelo menos duas no Novo Testamento. A primeira, do livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13.
Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. É São João que está falando, foi ele quem escreveu o Apocalipse. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Vocês repararam no versículo 13, mortos que morrem no Senhor? Essa expressão é muito significativa. Há mortos e mortos. Há quem morre no Senhor e há quem morre em outro, que eu não vou nem dizer o nome. Em outras palavras, há quem morra na graça de Deus, em amizade com Deus. Há quem morra puro e há quem morra impuro. Há quem morra na inimizade com Deus. Felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. É uma morte feliz. Existe morte feliz, Dom José? Toda morte é dolorosa. Parece que há determinadas mortes em que a pessoa não sente absolutamente nenhuma dor. Um choque de 1000 volts. Dizem os estudiosos que a intensidade da energia é tão grande que a pessoa nem sente. Morreu sem sentir dor. Também hoje já existem fármacos, tratamentos, não é? Sobretudo quando se trata de coma induzido, em muitas situações, que a pessoa falece, vem a óbito sem sentir dor. De qualquer maneira, morte feliz não é morte boa no sentido da materialidade da morte. A morte é sempre horrível, mas morte feliz é morrer em amizade com Deus, morrer na graça de Deus, morrer em comunhão com Deus, em Cristo Jesus. Felizes os que morrem no Senhor. Agora vejam bem, e vamos analisar aqui o tempo do verbo que vai ser citado. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Descansem. Se eu estiver enganado, me corrijam, mas parece que isso daqui é futuro do subjuntivo. Sim ou não? É futuro do subjuntivo. É um pedido que eles descansem. É uma realidade que ainda não aconteceu. Não é futuro do pretérito, descansará. Mas futuro do subjuntivo é um outro modo, não é um modo indicativo, é um modo subjuntivo, que eles descansem. É um pedido, é um voto, é um sufrágio, que eles descansem, porque suas obras os acompanham, os seguem. Reparem, morrem no Senhor, perdoados da culpa. Que eles descansem, foram perdoados, mas ainda não repararam os males que eles cometeram nesta vida. Perceberam a distinção? Ora, se São João acreditasse que os mortos que morrem no Senhor, que ainda não repararam os males nesta vida, os males que cometeram, ele simplesmente diria, felizes os mortos que morrem no Senhor, e basta. Mas ele acrescentou que eles descansem. Prestem atenção, isso é língua portuguesa. Que eles descansem. Descansem em paz. Quem diz isso supõe que ainda não descansou a pessoa para quem ele está desejando isso. Desejo a você um feliz ano novo. Quem deseja, está desejando algo futuro. Algo que ainda não aconteceu. No final do ano, alguém diz para outra pessoa: desejo que você tenha um feliz ano. Que você tenha. Descanse. Num velório, ou numa missa de sétimo dia, a tradição da igreja, em cima desse versículo, faz uma oração tão bonita, pequeniníssima, mas muito bela. O descanso eterno dai-me, Senhor, e a luz perpétua o ilumine. Dai-me, Senhor, um descanso eterno, que ele repouse em paz, que ele descanse em paz. Eu já ouvi até protestante dizer isso.
Claro que eu fico surpreso, que isso é uma prece, isso é um pedido. Se eu peço a Deus que alguém que já morreu descanse, eu implicitamente estou dizendo que ainda não descansou. Mas não é qualquer pessoa, são esses que morreram no Senhor. Vejam bem o texto de novo. Vamos ler? Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. O descanso eterno dai, Senhor. Senhor, dai descanso a esta pessoa que tanto sofreu, que tanto isso, que tanto aquilo outro, que ele descanse, Senhor. O fiel que pede isso, suplica a nosso Senhor que os méritos de sua paixão, que Cristo Jesus, Ele, o fogo de sua misericórdia, purifique esta pessoa, abraçando-a com o seu amor, purificando-a das penas, dos pecados perdoados quanto à culpa que ela devia reparar nesta vida e não reparou. E para concluir, outra oração, esta não é clara, mas parece que o texto que nós vamos ler trata-se de uma oração por uma pessoa que já morreu. Quando nós pedimos a Deus pelo descanso eterno de alguém, e não citamos esta pessoa, pelo menos em primeiro lugar, mas a família dela, fulana perdeu, a família de fulano está muito triste, muito abatida, muito dolorida, muito sentida, porque tal pessoa morreu. Que Deus conforte fulano, que Deus conforte ciclano, e para aquele que morreu, que Deus o recompense. Normalmente nós fazemos assim. Por exemplo, numa missa de sétimo dia, rezamos pelo ente querido da família que está ali, o ente que se foi, e no final da missa vamos dar as condolências, enfim. E quando recordamos aquela família nas nossas preces, ou quando conversamos com outra pessoa, ou outras pessoas sobre aquela família, pedimos que esta pessoa, ou estas pessoas rezem, para que Deus conforte os entes queridos que ficaram, e conceda o descanso eterno àquele que partiu. Isso é básico, nós fazemos isso a 3x4. Isso acontece na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 13 a 18. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 13 a 18. A pessoa que muito provavelmente já havia falecido, e falecido há pouco tempo, ela se chama Onesíforo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, de 13 a 18. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebeste de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que todos os da Ásia se apartaram de mim, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda sua misericórdia, atenção, o Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, ou seja, à família de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Vejam, eu repito, o texto não parece unívoco, não diz com clareza que Onesíforo morreu,
Mas a expressão indica com muita probabilidade que São Paulo aqui está se referindo à família de um falecido. Repito de novo o versículo 16. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo. Repare, a família de Onesíforo. Se Onesíforo tivesse vivo, seria mais lógico que São Paulo dissesse: o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo e a sua família. Mas não, a casa de Onesíforo, que muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ora, a frase só tem sentido se Onesíforo já estava morto. Conceder misericórdia, que Deus tenha compaixão, enfim, isso faz supor que a família está muito sentida. Pois bem, de qualquer forma, se essa é uma oração pelos mortos, eu acredito que é, em oblíquo parece ser, tudo leva a crer que São Paulo aqui está pedindo por alguém que já morreu. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, é sem dúvida uma oração pelos mortos, que eles descansem em paz. Penso que com isso nós concluímos a nossa reflexão sobre essa verdade tão antiga quanto o Antigo Testamento, a oração pelos mortos. Obviamente não podemos esperar que o protestantismo, o nome já diz, que protesta contra aquilo em que crê a Igreja Católica, vá aceitar uma verdade católica como essa. Lógico que eles vão negar, afinal de contas são protestantes. Todavia, o nosso papel não é tentar convencer os outros que não acreditam no que acreditamos a acreditarem no que nós acreditamos. É nosso papel, é nosso dever conhecer os fundamentos da nossa fé dentro da Santa Palavra de Deus. E penso que esses 3 encontros nos ofereceram subsídios bastante claros, para que não pare nenhuma dúvida no nosso coração de que rezar pelos mortos é uma prática bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Muito obrigado.